Amigas e amigos do Sofá de Pobre, mas que tal? Sou Romário Oliveira e inicio agradecendo de coração e mandando aquele upa de quebrar costelas a você, que tanto incentiva o nosso canal. Sem você, não existimos. A sua presença aqui é fundamental para que a gente continue tentando trabalhar por um país mais decente, limpo, para que o nosso povo deixe de ser manipulado por senhores feudais encontrados em cada setor da nossa sociedade. Juntos, seguiremos unidos em busca de um país melhor. Obrigado. De coração, muito obrigado. O Sofá é um canal pequeno, mas aos poucos estamos crescendo. A nossa grande meta é chegar aos 10 mil inscritos até dezembro de 2021 e com certeza com seu apoio chegaremos lá. Ufólogos garantem: extraterrestres estão vindo para o planeta Terra com o objetivo de estudar a rivalidade Grenal. Linda, contagiante, alimentada pelo combustível da corneta, da zoeira. É tocar flauta no adversário ou ter que suportar a gozação no dia seguinte do jogo, dependendo do resultado. Essa corneta, quando dentro do nível aceitável, é maravilhosa. E tem algumas muito inteligentes, que fazem até os adversários darem risadas. Infelizmente, tem outro tipo, a burra, a cansativa, o passar atestado de idiotice, repetindo sempre a mesma piada, achando que assim irrita e faz o adversário sentir o golpe. Cara, não dá nem para imaginar o que leva uma pessoa com um mínimo de cérebro pensar que ser chato é ser bom de zoação. Não quero nem tocar naqueles que confundem debate com embate, que já entram dizendo: ah, tu é isso, tu é aquilo, vai tomar nisso, vai tomar naquilo, tua mãe é aquilo, teu pai é aquilo. Esses são os coitados, é uma questão cultural. Mas a flauta burra, eu faço questão de vomitar em cima. Porque é muita babaquice. O cara todo dia, kkkk. No outro dia, kkkk. No outro dia, kkkk. Aí as pessoas se afastam e eles dizem: ninguém me aguenta, eu sou imbatível. Não, ninguém aguenta porque tu é chato. Claro que flautas burras repetidas tem dos dois lados. Mas eu quero citar 3 flautas burras coloradas que, além de ser uma demonstração clara de falta de criatividade e falta de noção das regras mínimas de convivência, e também de falta de respeito à história do futebol, respeito ao rival e respeito, principalmente, ao bom senso. A primeira delas, Grêmio não tem mundial. Essa eu nem perco tempo de tão idiota que é. Cara, o Grêmio, como o Flamengo, como o Real Madrid, como o Santos, cumpriram o regulamento da época. Venceram os seus campeonatos domésticos, venceram a Libertadores e foram disputar o título mundial como mandava a regra. Ah, porque não é campeão mundial, porque não era disputado por todos os continentes. Poxa, os primeiros campeonatos mundiais de seleções também não tinham todos os continentes. Ah, porque não é campeonato mundial, porque chama Intercontinental. Poxa, anos atrás a Premier League era chamada de campeonato inglês. E os 2 títulos valem. Ah, não é campeão mundial porque não foi a FIFA que organizou. Pô,
Bobagem. A FIFA, ela concedeu os direitos, ganhou um bom dinheiro para a Federação Japonesa, que estava interessada em popularizar o futebol no Japão, organizar a disputa. Ah, não é campeão mundial porque é campeão Toyota. Não, a Toyota apenas patrocinava o evento. Enfim, não dá nem para, discutir. Porque no fundo eu acho até que eles sabem disso, mas querem repetir a mesma piada porque não conhecem outra e não têm criatividade ou até mesmo argumento para poder se manter na zoação. Então vamos deixar para lá, porque não dá para considerar um coitado que é capaz de cometer o pecado capital de dizer que Santos de Pelé, Benfica de Eusébio, o Ajax de Van Basten jamais foram campeões mundiais. Somente o Inter de Gabiru. Ah, não é campeão mundial porque a FIFA que fala. Porra, a FIFA é um bando de velho mentecapto, corruptos, que falam qualquer merda por troca de vinténs. Eu tenho medo que amanhã ou depois a FIFA diga que Mané Garrincha, Pelé, Diego Maradona, Michel Platini não foram craques. Porque daí, se esses velhos da FIFA fizerem tal afirmação, os colorados vão sair atrás. É tudo perna de pau! Eu sempre falei, não jogam nada. Craque é o Gabiru, Grêmio não tem mundial. KKKKK. Grêmio subiu em nono em 1992. Virou a mesa, tapetão, mudou todo o regulamento do Brasileirão para poder subir. Cara, essa é o cúmulo da idiotice. Essa é uma afronta a todos os outros clubes brasileiros. Essa é um total desconhecimento da história. Não, talvez até eles conheçam, mas fazem de conta que não conhecem, porque querem ficar. Grêmio subiu em nono. KKKK. Grêmio subiu em nono. KKKK. Ah, os gremistas. Ah, eles sentiram o golpe. KKKK. Oh. Basta consultar Paulo Vinícius Coelho, Mauro Betting, Mauro César, estudiosos do futebol. Eles dirão, em rápidas pinceladas, início da década de 90, Lei Pelé muda as regras. Até então, somente os conselheiros da CBF tinham direito a voto para eleger os cartolas. Os clubes passaram a ter esse direito. Pois bem, pensando em fazer média com vários clubes, no início de 1991, a CBF mudou o regulamento do já complicado e desorganizado Campeonato Brasileiro da época. Pelas novas regras, em 92, subiriam 12 equipes da segunda divisão e 2 não cairiam. Ou seja, em 92 não haveria rebaixamento. Tudo para inchar a primeira divisão e agradar os novos eleitores. Pois bem, quando esse regulamento foi aprovado, assinado por todos, ninguém sabia quem iria cair para a segunda divisão no final de 91. Muito menos se pensava num Grêmio que no ano anterior tinha sido o 3º colocado do Brasileirão. O Grêmio caiu. Em 92 viu que era um absurdo, poderia subir até em 12º, fez certo. Não gastou, formou um time mediano só para cumprir o objetivo que era voltar para a primeira divisão. Pagou suas dívidas, voltou encorpado, tanto que no decorrer da década de 90 ganhou tudo.
Só que nessa década de 90, o Fábio Koff, presidente do Grêmio, era presidente do Clube dos 13 e queria que a CBF perdesse o monopólio de organizar as competições domésticas no Brasil e que a Globo perdesse o monopólio também de transmitir os jogos. Se tornou inimigo número 1 da entidade maior do futebol, que tinha como homem forte o Eurico Miranda. Pois bem, tentando desmoralizar Koff, o Eurico Miranda veio a público, falou aquela besteira que virou a mesa. Eurico Miranda, só um babaca, que Deus o tenha no inferno, vai dizer uma besteira dessas. Não tem, sabe, não tem cabimento. Pensem um pouco. Se não querem consultar os especialistas, se querem continuar a greve, se não virou a mesa. KKKK. Quem falou foi Eurico Miranda. KKKK. Então pensem. Se a intenção fosse salvar o Grêmio, se fosse uma virada de mesa, não seria muito mais fácil dizer o Grêmio não cai e pronto? Mexer com toda uma estrutura, beneficiar mais 13 times, apenas para fazer o Grêmio subir. Porra, o Grêmio devia ser poderoso, né? Pelo amor de Deus. É mais um kkkk de alguns torcedores colorados que realmente só rindo e sentindo pena. Agora, a última e melhor de todas. Uma demonstração explícita de um bom momento de calar a boca é quando eles afirmam que Grêmio não tem estádio. Bom, o Grêmio, ele veio da Baixada, Fazendinha, construiu o Estádio Olímpico e recentemente construiu a sua arena. Comprou a nova casa financiada, ou seja, igual a qualquer outro cidadão comum. O Grêmio é um mutuário, não um inquilino. Ele financiou. O imóvel é dele? É dele alienado aos credores, a instituições financeiras, a construtora, que seja. O imóvel está alienado. O Grêmio tem que pagar. Mas enquanto pagar, ele é o proprietário, porque ele é mutuário, não inquilino, ele não paga aluguel. Ele abate a sua dívida até receber a escritura definitiva. Simples. Se não concordam, consultem corretores. Agora, um contrato imobiliário é feito de várias formas. Tudo depende do entendimento entre as partes. E o contrato entre Grêmio e OAS foi muito simples. O Grêmio deu o Estádio Olímpico de entrada e deu também um contrato de gestão, assinou um contrato de gestão oferecendo a gestão do imóvel para a construtora. Ou seja, a OAS exploraria o estádio e tudo que arrecadasse seria para abater na dívida. Fora isso, a OAS também receberia anualmente uma boa quantia em dinheiro. Tanto
que o contrato de gestão tem uma cláusula que amanhã ou depois, se o Grêmio quiser pagar por ele, comprar o contrato de gestão e assumir o controle do seu estádio, também poderá fazer. É isso. É claro, é legal. O Grêmio vem cumprindo, vem pagando. Tanto que agora pensa até em comprar o contrato de gestão. Mas os caras, Grêmio não tem estádio, Grêmio paga aluguel. KKKKK. Cara, tu sabe a diferença entre inquilino e mutuário? Grêmio não tem estádio, Grêmio paga aluguel. KKKK. Cara, não é assim. Vem cá, vamos conversar. Grêmio não tem estádio, Grêmio paga aluguel. KKKK. Tá bom, cara, então te larguei. Não aguentou o tranco, eu sou o cara, ninguém aguenta debater comigo. KKKKK. Uma das formas que constava no contrato era o Grêmio dar de entrada o Estádio Olímpico. E assim foi feito. Pois bem, o Internacional não poderia fazer esse negócio, porque ele não poderia dar o estádio, o Gigante da Beira-Rio de entrada. Sabe por quê? Porque o terreno do Gigante da Beira-Rio não pertence ao Internacional. É a área da União. O Internacional não tem escritura definitiva e só teria caso mudassem as leis brasileiras, o que dependeria de uma decisão na Assembleia, na Câmara dos Deputados Federais. Não, o Inter tem escritura sim, porque o governador deu, porque o prefeito deu. Ninguém tem o poder de dar escritura de terras que pertencem à União, nem o presidente da República. Aí que vem o cômico da história. O Colorado que fica, Grêmio não tem estádio, kkkk, deveria ficar quietinho. Porque assim ninguém lembraria da saudosa, da charmosa, da glamurosa, da inesquecível Gabi. Antes de pipocarem gritos indignados de colorados adestrados a gritarem fake news diante de toda a revelação de podres do seu clube, aconselho assistir o vídeo até o final. Lá, além de conhecerem a gloriosa Gabi, irão saber quais as fontes do falado aqui nesse vídeo. Hora de retroceder no tempo, conhecer a verdade Beira-Rio, mais uma página vergonhosa na história colorada e sermos apresentados à simpática Babi. Inter tinha os eucaliptos desde 1931. Grêmio, a modesta Baixada, também conhecida como Fazendinha. Com a inauguração do Estádio Olímpico em 1954, colorados surtaram. Acostumados ao status de melhor estádio, que chegou a ser sede de Copa do Mundo, não suportavam gritos de chiqueiro, vindos da torcida adversária em grenais nos eucaliptos. Da prepotência ferida, surgiu o movimento para reformar o velho e decadente Estádio dos Eucaliptos. Criariam um anel superior e aumentariam sensivelmente a capacidade do estádio. Fácil de concluir. Mania de remendar não é algo de hoje no espírito vermelho. O projeto, audacioso para a época, dependeria da desapropriação da rua Barão de Cerro Largo. Nada difícil de conseguir, já que o governador Hildo Meneghetti era patrono e fanático torcedor colorado. Presidente colorado Efraim Pinheiro Cabral, acompanhado de antecessores Salvador Lopumo, Joaquim Pires e Manuel Tavares, foram em comissão pedir a intervenção política do governador. O problema maior para alcançarem o objetivo era a Babi, casa de prostituição frequentada por políticos e burgueses. Babi, vizinha dos eucaliptos, fecharia as portas se reforma acontecesse. De cara ficou claro, nem o governador teria esse poder. Outra solução menos complicada deveria ser encontrada, como burlar todas as leis e assentar o Colorado em área da União. Plano B posto em prática. Na época, estavam aterrando o Guaíba, nos bairros Praia de Belas e Menino Deus. Criaram uma extensão não existente no projeto inicial para assentar de forma imoral
e vergonhosa ao Internacional, gastando do dinheiro público. Quem duvida, que pesquise. Busque as plantas originais do aterro. Elas não chegavam até o asilo de mendicidade. Para maquiar a farsa, criaram do nada o Parque da Marinha. Outro detalhe a ser pesquisado. Podem olhar, esse parque não existia no projeto inicial. Por mais inconcebível que possa parecer, a imoralidade saiu do papel e aconteceu. Não admira colorados darem a vida para esconderem esse fato cômico, não fosse trágico e promíscuo. Menos perigoso, politicamente falando, destruir santuários de peixes do que mexer em parquinhos nada santos de pintos poderosos. Assentamento imoral para salvar a Babi e não desagradar os colorados. Só acontece em republiqueta de terceiro mundo. Deram posse de um aterro que ainda não existia a uma instituição particular em área de propriedade federal. Segundo leis brasileiras, presença do Guaíba torna a área de propriedade da União. Abre aspas, áreas oceânicas e as fluviais que sofrem efeitos da maré pertencem à União. Ocupá-las só por invasão ou concessão. Fecha aspas. Documentos emitidos por governantes locais atestando propriedade do terreno não têm validade jurídica. Aterro serve para aumento territorial, para escoamento de tráfego ou prédios de governo. Com certeza a concretização do absurdo. Inter começou a vender cadeiras cativas em estádio a ser construído em terreno que ainda era rio. Entraram para a história como comercializar boias cativas. Uma afronta que salta aos olhos. Mesmo os mais fanáticos colorados podem investigar. Procurem descobrir uma única construção privada no Brasil que tenha sido feita em aterros. Não existe. O que pode existir é um prédio do governo sendo alugado por alguma empresa privada, mas mesmo nesse caso, exemplos são raros. Repetindo para deixar desenhado. Repetindo para deixar desenhado. Inter não tem escritura definitiva do terreno onde construiu o gigante da Beira-Rio. Para consegui-la, só se a Constituição brasileira for alterada. Nem o presidente da República tem esse poder. Mudança dependeria de 2/3 da Câmara dos Deputados para alterar a Constituição brasileira e abrir a possibilidade do Inter, num futuro remoto, conseguir ser realmente o dono do seu estádio. Governador Hildo Meneghetti, quem diria? Fora de sua alçada, deu assentamento a indigentes, doou ao Inter a posse de terreno que não lhe pertencia, inventou o Beira-Rio e, de quebra, salvou a Babi. Sem saber, foi o precursor da ideologia que deu origem ao MST. De lá para cá, políticos oportunistas gaúchos entregam documentos de propriedade ao Inter que valem o mesmo que os papéis de banheiros consumidos na Babi, grande Babi. O ponto de encontro dos meninos que não fazem nada e as meninas que fazem tudo foi garantido. Em paralelo, os colorados podem se iludir de terem um estádio e ficarem garganteando que o rival é quem não tem. Que fique registrado um protesto do sofá de pobre diante da injustiça cometida pelo Internacional contra animais da fauna brasileira. Depois de garantirem ao Internacional a posse de um terreno da União que nem impostos precisam pagar para construírem o seu estádio,
No mínimo que elas poderiam esperar era se tornar animais símbolos do clube. Por que o Saci? O Internacional deveria ser representado pelas periquitas. E não havendo nada mais a tratar, eu, Romário Oliveira, lavrei o presente vídeo, que será assinado por mim e pela história. E para os que não gostaram ou discordam, assunto encerrado e ponto final.